Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus sejam com você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a mais esse encontro da série A Música na Igreja, essa programação da Secretaria de Música do Presbitério do Rio de Janeiro, que enseja um diálogo entre aqueles que têm atuado nas nossas comunidades, envolvidos nos fazeres musicais, por assim dizer. A intenção é permitir uma partilha de vivências para que a gente possa aprender com as experiências praticadas pelos nossos irmãos. Se você não assistiu ainda o primeiro episódio da nossa série, vale a pena, faça isso hoje mesmo, não deixe para depois. A entrevista que fizemos com a nossa querida Clara Albuquerque, que é a maestrina do coral Marcelo Ganter, da Igreja Presbiteriana de Botafogo. 90 minutinhos de uma conversa agradável e ideias fecundas. Certamente vão fazer você parar para pensar e refletir muita coisa. Aliás, quero destacar a nossa super caneca comemorativa do primeiro podcast com a Clara. E você hoje vai ver a caneca que a gente lançou especialmente para o encontro com a convidada de hoje, que é a querida Helen Hines. Gostou da caneca, maestrina? O que você achou? Linda, tá muito legal, adorei. Ficou bonita demais, muito né? Nome, essa é exclusivíssima, você não vai encontrar em nenhum outro podcast, só no Música na Igreja, feita sob medida para você. A gente dá as boas-vindas, portanto, à nossa querida convidada, a Helen Hines, que é cantora lírica, que é maestrina, regente do coro Aideia Moraes, da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Predicados não faltam, né, Helen? Tem muita coisa aí para a gente destacar nesse seu histórico e é você quem vai nos ajudar a fazer isso. Mas eu queria lhe dar a oportunidade de dar as boas-vindas para o nosso público. Eu quero agradecer primeiramente o convite, muito obrigada, é uma honra estar aqui falando um pouquinho, né? Então, bem-vindo nosso público também, sejam muito bem-vindos aqui à nossa conversa. Vamos ver como é que a gente desenrola isso aqui, né? Vamos lá. E vai desenrolar que é uma maravilha, porque assunto é o que não falta. Eu sei que a Helen aqui, no contexto das igrejas do nosso presbitério, é muito conhecida pelas suas qualidades e pelas suas muitas frentes de atuação. Mas como a gente hoje está dialogando com um público mais amplo, Helen, pode ser que muita gente que está nos assistindo ainda não conheça você e o seu trabalho. Então, vamos tentar mapear isso aqui. Você é cantora lírica, soprano. Sim. E artista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é a principal casa de ópera aqui da nossa cidade. Você também atua como professora na Associação de Canto Coral. Isso. E atuou como professora antes na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sim, na Unirio, certo? Sim, um tempinho também no conservatório, mas aí foi bem pouco tempo porque os horários batiam com o teatro. O conservatório que você fala é o Conservatório Brasileiro de Música. É, mas foi bem pouquinho tempo. Mas aí na Unirio eu fiquei 2 anos como professora substituta, mas aí eu entrei para o Teatro Municipal e você não pode juntar as duas coisas, né? Entendi. E aí eu tinha a opção de fazer o concurso e ficar como professora, mas eu preferi fazer o concurso do Teatro Municipal. Você se identifica mais com a performance que com a docência? Sim, eu me identifico totalmente, inclusive faço mestrado em performance agora, né? Então, para mim, a performance é muito mais legal. Em primeiro lugar está a performance, né? E também a coisa de regente também, isso também me encanta, né? Você curte. Eu curto A gente muito. não mencionou ainda, mas você tem uma atuação como regente e não apenas no coro Aideia Moraes, que é o coro da Igreja Presbiteriana de Copacabana que você rege hoje. Mas você tem um histórico de regência de outros grupos, né? Não, eu comecei na Igreja de Copacabana também, mas como regente do coro jovem, lá nos anos
80, assim, 89, por aí, eu acho que Final foi. da Mas década de 88, 80. 89, Aí eu regia o coro jovem que foi formado pelo Eduardo Beato. Olha, E ele passou para mim. super maestro Eduardo Super Beato. professor da UFRJ. Né? Exatamente, que certamente está nos assistindo também. Então a gente deixa um abraço fraterno e carinhoso. Aliás, eu não sei se você sabe, mas o professor Eduardo Beato é um dos convidados para um dos próximos episódios da nossa série. E esse episódio certamente será imperdível também. Mas você vinha contando das suas atividades e uma coisa que você mencionou me parece digna de destaque, inclusive porque está em andamento. Você está fazendo um mestrado na área de performance. E qual é exatamente o objeto da sua pesquisa? Aliás, onde você está fazendo esse mestrado hoje? Faço mestrado no ProMUS, que é o mestrado profissional da UFRJ. A Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o meu tema é sobre uma compositora, o nome dela é Fanny Hensel, que é uma compositora alemã. E aí você ouvindo o nome assim, você não sei quem é. Você sabe sim, porque ela era irmã de Felix Mendelssohn. E todo mundo conhece Mendelssohn, nem que seja pela marcha nupcial. Então, era irmã de Mendelssohn, mas pelo fato dela ser mulher e nascer numa família rica, o pai era banqueiro, ela foi proibida de trabalhar. Então, ela só compunha no âmbito familiar. Quer dizer, ela nasceu numa família rica, o pai era banqueiro, o irmão era um músico notável. Exatamente. Mas ela ficou apagada. Ela ficou apagada porque ela não podia exercer a profissão por ser mulher. Isso era indigno. Então, ela era quase 4 anos mais velha que o irmão. Então, ela começou antes e ela revisava todas as partituras dele. Nosso público, talvez alguém não conheça o Mendelssohn, não consiga se situar. A gente está falando de que país e de que ano? Ou de que período? Eles nasceram na Alemanha, em Hamburgo. A Fanny nasceu em 1805. Quer dizer, o século XIX. Século XIX, e Mendelssohn nasceu um pouquinho depois. Ele 3 anos e meio. Ela era mais velha. Ela era mais velha, a filha mais velha. E uma exímia pianista, tanto que você pega as peças dela de piano, que ela escrevia para ela mesma tocar, e os pianistas têm grande dificuldade, é um desafio para os pianistas. Inclusive, Gounod menciona ela nas suas memórias e fala da pianista que ela era, uma pianista maravilhosa. Então, quando eu comecei a ler sobre a vida dela, eu me encantei, falei, eu tenho que fazer alguma coisa para divulgar ela aqui no Brasil, né? Porque a gente não conhece tanto, né? Eu acho que não conhece nada. Não conhece, é um nome que realmente passa à margem. Agora, pergunto, será que lá fora, especialmente na Alemanha, que é de onde ela veio, esse desconhecimento também acontece? Acontece, mas existe um resgate já de mulheres compositoras. Em 1984 começou o resgate da obra da Fanny Hensel na Alemanha. Então, por lá já começou, mas... Quer dizer, no próprio século XIX, mais no final do século, começou esse movimento. Não, 1984. Nossa! Mas eu posso te dizer que eu estudei até 1986 na Alemanha e eu nunca ouvi falar dela. Nossa. Então, assim, é muito difícil você colocar músicas de mulheres nos programas. E como é que esse material foi preservado? Porque provavelmente ela não conseguiu publicar isso em vida. Não, ela publicou alguma coisa, que são os opus de 1 a 7, e eu então estou trabalhando sobre o opus 1 e o opus 7, que são os 2 para canto e piano. Mas a família Mendelssohn sempre preservou muito a obra de todos, né, da família. Então, existe um acervo. Eles preservavam até as cartas, tem tudo. Tem todas as cartas que eles escreviam um para o outro, tudo é preservado. Então, existem os manuscritos, e hoje eles estão no Museu de Berlim, e existe... Eles tinham uma sensibilidade para essa coisa documental. Sim. Inclusive, conta-se que o Mendelssohn foi o grande responsável por trazer à lume a obra de Johann Sebastian Bach. Sim.
E ela, que a Fanny tocava também. Esquecida também. Diz que quando ela nasceu, o pai escreveu, isso aí não é folclore, é verdade, ele escreveu uma carta. A Leia, que era a mãe dela, ele escreve assim: Leia disse que Fanny tem dedos para tocar Bach. Então, quer dizer, já havia essa coisa de querer tocar Bach, então valorizava mesmo. Que interessante. E a sua pesquisa, você diz que é voltada para a área de performance, sim, mas ela tem implicações sociais fortes. Tem muito, né? Porque você está falando dessa questão de ela ser mulher e, por ser mulher, ter ficado entregue à marginalidade, esquecida, né? E você está conseguindo trazê-la a lume, dar acesso a esse material. Exatamente. Está em muita sintonia com preocupações do nosso tempo, de exatamente. revalorização da mulher. Valorizar a mulher e valorizar a mulher na música, né? Que sempre foi uma coisa muito masculina. Muito masculina, né? Agora que você está falando, a gente fica pensando, os grandes mestres da música clássica, cadê as grandes mestras? Deve ter tido, só que a gente não tem notícia. Não, a gente estuda os homens, né? Então, as mulheres sempre ficavam mais à parte. E esse trabalho, ele converge para quê? Para um concerto? Para um vídeo? Para o quê? É um documentário. Está quase pronto. O documentário era para ter 40 minutos, está com 1 hora. Olha, mas deve ter muito o que falar, né? Tem muito o que falar, porque o que acontece? Essas canções são o Opus 1 e o Opus 7, cada um tem 6 canções. Então, são 12 canções que eu gravei com acompanhamento de piano, feito pela Gisele Santana, que é a nossa organista. Aliás, por certo, está assistindo esse podcast, eu não perderia isso por nada. Um beijo para a super pianista e organista Gisele Santana. Gisele é maravilhosa, né? Então, a Gisele me acompanhou, fizemos as gravações das canções, depois nós subimos para... Essas gravações foram feitas em que lugar? Lá na Associação de Canto Coral. Fizemos aqui lá no na Rio de Janeiro. Associação de Canto Coral, na Rua das Marrecas, num sábado à tarde, porque é mais silencioso. E depois nós fizemos uma filmagem com roupas de época. Olha! Né, na casa de uma amiga nossa, no Alto da Boa Vista, na casa da Madá. Como é que você conseguiu esses figurinos? Foi você quem confeccionou? Não, eu desenhei. Porque eu conheço um pouquinho da Helen Reis. E eu sei que ela tem dom para costura. Faço, sim. Mas aí mandamos para uma costureira, fizemos os figurinos, eu desenhei, né? Então a gente filmou as 12 canções, já tudo prontinho. Aí as poesias, falei, fica tão pobre, só traduzir a poesia e colocar aquilo de qualquer jeito. Falei, vou fazer a versão rimada. Eu sou meio abusada, né? E consegui fazer. Fiz as 12 poesias rimadas. Porque no original elas tinham rima também? Tem rima. Eu tentei manter o ritmo da letra, e né? As poesias são de autoria dela também, não? Não, as poesias são de diferentes poetas alemães, todos contemporâneos Todos homens? Todos homens. Todos curioso, homens, hein? Todos contemporâneos dela, né? Mas aí, então, traduzi e filmei também eu lendo cada poesia antes de cada canção. E assim, então, vai uma poesia, a canção, e depois eu narro um pouco da vida da Fanny Hensel, isso tudo com imagens, ou imagens dos locais onde ela viveu, Hamburgo, Berlim. Não existe, né? Uma biografia dela? Ninguém nunca fez? Existe sim, mas tudo em alemão ou em inglês. Em inglês Entendi. também tem bastante, mas a maior parte da bibliografia é em alemão. E você sabe se tem outras pesquisadoras lá na UFRJ, por exemplo, trabalhando temas parecidos? Trazendo aluno e compositoras? Agora, na minha turma não tem, não. Na minha turma, por enquanto, não tem. Quer dizer, mas seu tem, trabalho mas tem uma assim, importância
muito Mas grande, o né? pessoal Quem tem- sabe não vai carrear outros. não, e tem- Abrir um filão de pesquisa. Com certeza, né? É uma tendência, né? Nas outras turmas tem pessoas fazendo esse tipo de pesquisa, né? Compositoras brasileiras também, né? Então, eu acho interessante a gente mostrar que a música não tem sexo nem nacionalidade, Isso. né? A música é universal, né? É uma das poucas profissões que você faz uma graduação aqui, vai fazer um mestrado, um doutorado lá fora, sem precisar uma validação, porque nós falamos a mesma língua, né? A música é universal, né? Maravilhoso. Então, isso é bem interessante. Eu estou empolgado com o meu assunto. Eu achei maravilhoso. Agora, a gente está falando de uma compositora que vem da Alemanha. E você também tem uma origem germânica, por assim dizer. Para quem não conhece, a Helen Heinz é filha do reverendo Siegfried Heinz. Vou até mostrar aqui para o nosso público e divulgar essa preciosidade que é o livro contando a sua história, a sua biografia, que é também a biografia da família, por assim dizer. E que foi publicado pela esposa, a mamãe da Helen, a querida Eunice Heinz, que é um patrimônio da Igreja Presbiteriana de Copacabana, amada demais. Certamente está assistindo o nosso podcast. Beijo no coração da Eunice. Mas conta um pouco pra gente, Helen, como é que é essa história, esta sua origem germânica? Falando origem, modo de dizer, eu não sei, você nasceu lá, nasceu aqui? Não, como é então. que é essa passagem por lá? Tem muita história para contar, né? Oba, mas a gente está com tempo, então pode contar. Então, vamos começar então com meu avô, né? Que é o pai do meu pai, Willy Heinzler. Ele veio para o Brasil aos 14 anos, fugindo entre as duas guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra. Eles fugiram da fome na Alemanha mesmo. E ele tinha 14 anos, eu acho que ele era o mais novo da família. E o pai vendeu tudo que eles tinham. E eles foram para Bremerhaven, que é onde saíam os navios, para vir para o Brasil. Assim, por que eles vieram para o Brasil? Não sei dizer, mas resolveram que viriam... Não tinha ninguém aqui, não tinha família, ninguém, nada. Eles vieram para o Brasil. E o pai vendeu tudo e distribuiu entre os filhos. E o meu avô, 14 anos, chegou ali naquele porto e ali tinha um grupo do Exército de Salvação cantando, né? Que eles ficavam com aquele barril assim, né? Arrecadando dinheiro e cantando. E meu avô disse que parou e ficou ouvindo aquilo. Eles não eram assim, o alemão ele é luterano, mas ele não seguia religião nenhuma, e ele se encantou pelaquela música. E ele ficou escutando, e quando a pessoa foi pedir uma doação, ele deu todo o dinheiro que o pai tinha dado e colocou lá e veio para o Brasil com os pais. Conclusão, ele não tinha mais nenhuma parte da herança que ele tinha ganho. Ele deu tudo. A primeira coisa que ele fez foi procurar o Exército de Salvação. Então, meu avô era do Exército de Salvação, meu pai nasceu já no Exército de Salvação. E até os 6 anos de idade, meu pai não falava português. Meu pai foi aprender português quando foi o primeiro dia de aula. Ele chegou, ele contava isso, que ele chegou na escola, sentou e não entendia nada. Não sabia do que estavam falando, porque ele não falava português, né? E isso em Blumenau. Esqueci de falar onde foi, porque meu avô chegou no Brasil em São Francisco do Sul, aportou ali, e lá eles foram para essa colônia. Aportou literalmente, vieram de navio. Vieram de navio, e eles foram para uma colônia alemã em Blumenau. Lá, então, ele ficou mais velho, conheceu a minha avó dentro da colônia alemã, que ela já era nascida aqui no Brasil, mas não falava português, porque nasceu dentro da colônia alemã. E meu pai nasceu ali, que engraçado em Blumenau. Isso, porque estamos falando do Brasil. Exatamente. Mas tem comunidades dentro do Brasil. Era uma comunidade que não falava português. Não falava português. Então, meu pai, até os 6 anos de idade, não falava português. Será que isso ainda é assim? Você conhece um pouco aquela região, mas não é mais assim, porque hoje as crianças vão para a escola, então... Mas, assim, em casa, muitas famílias ainda só falam alemão em casa. Vão falar português na rua. Mas em casa só falam alemão. Então,
E o alemão é o mesmo em todo lugar da Alemanha? Não, porque a Alemanha tem muitos dialetos, né? Então, o meu avô vinha da região de Stuttgart, ele é de Tuttlingen. Então, ali eles falam um alemão bem diferente, bem difícil de entender, né? Mas ele falava o alemão clássico também, então, com a gente ele sempre falou um alemão mais. Mas eu... Você conviveu com o seu avô? Convivi. Meu avô morreu em 2008. Ah, recente. 94 Longevo. anos. Sim, viveu bastante. Mas aí tá. E esse tempo todo em Blumenau? Em Blumenau. Não, ele foi para Joinville. Ele morava entendi. em Joinville. Mas não voltou mais para a Alemanha? Não, ele só foi uma vez nos visitar na Alemanha, que nós moramos lá. E até o fim falando alemão? Sempre, mas aí ele já falava português. Ele já deu aula de português até. É mesmo? E ele era pastor. Porque no Exército de Salvação ele foi... Depois ele acabou na igreja presbiteriana. Olha e aí. ele era pastor. Então ele falava português, pregava, né? Um sotaque bastante carregado, mas falava muito bem, né? Mas aí meu pai, um dia passando na frente de uma igreja presbiteriana, o diácono convidou ele para entrar. Vamos entrar, moço? Ele entrou. E nunca mais saiu. Né? E ainda garoto? Então, ele tinha uns 20 e poucos anos. Ah, já né? um rapaz. Mas ele então entrou na igreja presbiteriana, nunca mais saiu, ali conheceu minha mãe. Isso lá em Blumenau? Isso foi em Joinville. No sul do país. Sempre lá, sempre por lá, né? Meu pai nasceu em Blumenau, mas depois a família se mudou para Rio do Sul, depois para Joinville. Então ele conheceu minha mãe. E se casaram aqui? Se casaram em Joinville. E vocês nasceram aqui? Você, seu irmão, você teve um irmão? Então, né? Aí quando meu pai fez o concurso para o Banco do Brasil, ele foi chamado para o local que ele nasceu. Então ele voltou para Blumenau. E eu nasci em Blumenau e meu irmão também. Nós nascemos em Blumenau. Olha, né? entendi. E foi dali que nós saímos em 1975. Eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 6. E fomos embora para a Alemanha. Nossa, com 9 aninhos. E nessa época, você ainda estava muito novinha. Mas você vem de pai e avô alemães. Você falava alemão? Não, eu não falava alemão. Porque eu fico imaginando o contraste do ambiente, da cultura e o obstáculo da língua. Mas é muito engraçado, porque como minha mãe era brasileira... Você já estava na escola, 9 aninhos. Eu tinha entrado na escola já. Começou a estudar. Já estava no primário, que era no meu tempo, chamava assim. O processo da alfabetização já tinha iniciado. Exatamente. Em português. Em português. Não deu uma confusão na sua cuca? Engraçado, não. Quando a gente foi para a Alemanha, em 3 meses eu aprendi alemão. Acho que aquilo já vinha no meu ouvido, né? É diferente, né? Porque a família acho que para um adulto toda... não é tão fácil, não. A criança é uma Mas, esponjinha. Exatamente. Eu acho assim, a família toda falava alemão. Então eu já estava acostumada a ouvir aquilo o tempo todo no meu ouvido. E o seu ambiente aqui já era um ambiente musical? Pois é. Porque a sua família é marcadamente musical. Meu pai era do Exército de Salvação, então ele tocava trompete na banda, né? E ele também tocava violino na orquestra da cidade, em Joinville. Então, meu pai já tocava. Meu pai era muito instrumentista, tocava violão, tocava gaita de boca como ninguém, uma coisa maravilhosa. E aí conhece minha mãe, que era a regente do coro. Eu ia perguntar isso. Ela já era inclinada à música, envolvida com música? Ela já era regente do coro. Para quem não sabe, a mãe da Helen, Dona Eunice Heisler, é inclusive cantora lírica e formada pela Universidade do Rio de Janeiro. Isso aí. Aí nós sempre vivemos a música, então, né? Eu me lembro... A sua iniciação musical acontece em casa? Em casa, justamente. Eu me lembro... E aqui no Brasil? Que eu, em Blumenau, eu aprendi a ler as notas antes de aprender a ler. Olha, eu lia qualquer partitura, mas eu não sabia ler. Só sabia ler nota. É muito engraçado. Porque é uma linguagem. Exatamente. E aquilo é uma forma de grafar. A minha mãe me ensinou a ler partitura quando eu tinha 4 anos. Né? Mas eu não sabia ler. Só sabia ler as notinhas, né? Então, logo, quando aprendi a ler, eu me lembro que ela me colocou para fazer um solo na igreja.
Ela tocando e eu cantando aquele hino Enquanto a Salvador. Enquanto a Salvador, teu livro lê. Foi meu primeiro solo. Quer dizer, o seu ambiente já era musical e eclesial. Sempre, sempre. Sempre cantei na igreja, sempre. A nossa vida sempre foi dentro da igreja. A vida inteira, E né? você acha que uma coisa impulsionava a outra? Digo, a música impulsionava a sua vivência espiritual, sua formação religiosa, e a formação religiosa impulsionava a música, as duas coisas Era tão se natural, impulsionavam mutuamente. Era tão natural, fazia tanto parte da nossa vida que, assim, nunca tive consciência. Tipo assim, para você pensar que alguém não vai à igreja. Como que não vai à igreja? Entendeu? Isso sempre fez parte. Como é que alguém não canta? Como é que alguém não lê música? Agora, olhando você desde agora para trás, você percebe isso como fator decisivo? Porque você é uma musicista que já tem uma carreira consolidada, cantou em inúmeras salas de concerto, não apenas aqui, mas no exterior. A igreja foi importante, foi decisiva nessa construção da musicista Helen Hayes. Não, sempre fez parte, né? E a música foi importante na formação da cristã Helen Hayes. Exatamente. Eu acho que a música é uma parte muito importante das nossas igrejas, né? A gente atrai a pessoa também através da música, né? A gente atrai... Então, isso é sempre... A música sempre a história que você contou, importante. Ele lá na beira do cais, ouvindo... Exatamente. Ele ouviu aquilo impressionou, né? Então, porque já tinha aquilo no ouvido, né? Ai, que legal, na igreja tem música. Então, assim... Você também se recorda de quando a música lhe provoca, assim, um encantamento? Quando é que ela captura você? É a partir do quê? É vendo o seu pai tocar os instrumentos? É vendo alguém cantar? O que capturou você? Exatamente. Eu cantava só, assim, o coro da igreja. Eu nunca pensei em ser solista. Eu sempre fui pianista. Ela sempre foi o que foi pensado, né? Meu pai sempre pagou aulas de piano, depois que eu aprendi a tocar piano com a minha mãe. Mas depois a gente já brigava muito, eu discutia muito. É difícil dar aula para os filhos, né? É muito difícil, eu vejo muitos colegas músicos dizendo isso. Não dá. Aí ela me colocou numa aula de piano. Então, mas a minha vida sempre foi para tocar piano, não era para cantar. Eu cantava como uma outra coisa que eu fazia, mas era tocando piano. Mas já pensava em tocar piano e tornar-se musicista? Não. Ou essa era uma atividade como outra? Era uma atividade. Não era a principal, vamos dizer assim. A gente vai embora para a Alemanha, depois a gente volta para o Brasil um tempinho e nós fomos para Viena. Quando nós chegamos em Viena, eu estudei, fiz uma parte do ensino médio na escola de música. Mas mesmo aí eu não pensava em seguir a música, não. Eu fiz porque era legal, era divertido. E qual era o plano A? O meu plano A era fazer direito. Você ia ser advogada, juíza, ia nessa área. Eu fiz vestibular para direito e passei. É mesmo? E começou o curso? Eu cheguei na hora da matrícula, na fila, quando tinha 2 pessoas ainda na minha frente. Eu olhei assim, não é isso que eu quero. Virei as costas e fui embora. Mas eu passei no Qual vestibular. era a faculdade? Santa Úrsula. Nossa! Eu ainda cheguei a ficar na fila para fazer a matrícula, mas desisti. E isso aí foi influência de 2 pessoas. E ao mesmo tempo fez vestibular de música naquele momento? Mas eu tinha feito o vestibular de música porque 2 pessoas me influenciaram. Vou te dizer quem. Regina Lacerda e Eduardo Beato. Olha que aí. Eles não aceitaram quando eu fiz inscrição para fazer vestibular para direito. Não, você faz para direito, mas você também faz o vestibular para música. Nossa, o Eduardo Beato a gente já mencionou, já mandou abraço. Regina Lacerda, super organista, foi professora da UFRJ também, super querida, certamente está nos assistindo. Um beijo para ela. Foi regente aqui também, né? Foi regente do coro Aidéia Moraes, aqui também. Na Igreja Presbiteriana de Copacabana. Quando eu cheguei aqui, a Regina era regente, né? Então, aí
Aí que começou. Mas aí, é isso que é engraçado, porque aí eu decidi que eu não queria mais piano. Desde os 18 anos eu não estudava mais piano. Aí eu Mas decidi na época do vestibular, você fez vestibular para música, para que direção? Canto. Aí pra eu já fiz para canto. Eu falei, não, piano eu não gosto. Mas já estudava canto? Já estudava canto. E quem é que estava orientando você? Gita Tag. Olha aí. Que era uma senhora já bem idosa. Eduardo que tinha conhecido ela, acho que foi Regina que conheceu, porque ela cantava na ARI, na sinagoga, né, na Associação Religiosa Israelita. Regina tocava lá, conheceu a Gita, Eduardo começou a estudar com ela. E aí eu também fui. Aí que eu resolvi, falar, é isso que eu quero, não é piano, é cantar. E aí que eu descobri. Como é que você sentiu essa inclinação? O que era diferente? Você tocava piano, sentia de um jeito, cantava, sentia de outro. Qual é a diferença? É engraçado que eu não conseguia, no piano, eu não sentia que eu passava alguma coisa, aquilo não me dizia nada, eu simplesmente sentava e tocava. Quando eu comecei a cantar, que eu senti que aquilo ali trazia alguma coisa diferente para mim, a emoção, essa coisa de você poder passar a emoção através do seu corpo. Claro que no piano você também passa, mas para mim não passava. Para mim não. Não me atingia. O instrumento, ele é literalmente um instrumento, ou seja, ele serve para colocar para fora uma coisa que está lá dentro. Mas com você o piano não cumpria muito bem esse papel. Não cumpria o papel para mim, né? E com o canto, de repente eu senti que era aquilo, eu queria cantar. E aí, então, que começou. Aí, primeiro comecei com a Gita, e depois fiz o vestibular, né? E comecei com a professora Nilde Viana, que até era também aqui da Igreja de Copacabana. Foi coordenadora do Departamento de Canto da Unirio por muitos anos, inclusive. Isso. Super beijo para ela. Pode estar também nos assistindo. E depois eu passei para a professora Eliane Sampaio, que também era lá da Unirio. Também da Universidade Federal. E aí eu concluí minha parte de estudo de canto com a professora Eliane Sampaio. Quer dizer, você teve o privilégio de estudar na mesma universidade onde depois veio atuar como professora. Exatamente. Essa experiência deve ter sido muito bacana. Exatamente. E depois eu volto como professora da Unirio, né? Então é um carinho muito grande. Tem uma ligação forte com aquela casa, né? Muito. Agora eu vou fazer mais uma vez um recuo, porque eu fiquei intrigado com essa sua passagem pela Alemanha, justamente nos seus anos de formação. Você estava ali com 9 aninhos, exatamente, aprendeu alemão em 3 meses, se integrou. E eu fiquei curioso, porque aqui a gente tem uma realidade que imagino seja muito diferente da realidade daquele país. E isso provavelmente se reflete também no ambiente escolar. Como é que era o lugar da música na escola na Alemanha? É do jeito que é no Brasil, por exemplo? Não. Assim, a Alemanha eu peguei quando eu era muito criança e depois quando eu já estava no final do ensino médio. Eu fiz meu colégio todo na Alemanha, né? Então, só os 2 primeiros anos que eu fiz aqui no Brasil. Eu terminei o colégio lá. Mas o meio eu fiz em Viena. Teve dificuldade para fazer esses anos finais aqui? Não, eu não fiz aqui, não. Eu terminei na Alemanha. Você terminou lá? Terminei na Alemanha. Eu nunca estudei no Brasil. Eu vim para cá já para fazer vestibular. Eu nunca fiz escola aqui. Mas os anos do meio, que foram 4 anos, que a gente morava em Viena. E aí eu posso te falar melhor de como funciona. Você lá né? sempre morou em Viena? Eu morei em Hamburgo, na Alemanha, Frankfurt, na Alemanha. A gente está falando de Viena, a gente está falando da Áustria. Aí depois nós fomos para a Áustria, ficamos 4 anos na Áustria. Diferença, contraste entre a Áustria e a Alemanha? Tem bastante diferença. E depois voltamos para a Alemanha, para Hamburgo. Diferença para melhor, para pior? Não, é diferente. Mas, assim, uma coisa eu posso te dizer, tanto na Alemanha quanto na Áustria, nesse tempo, né, que eu morei lá, não posso te falar como é que são as escolas hoje, mas no meu tempo de escola, as aulas de música, você saía sabendo música. A gente tinha aula de leitura à primeira vista, o professor botava a gravação, te dava a partitura de orquestra, e você tinha que acompanhar a partitura de orquestra, e ele vinha passando e perguntando onde está.
Onde está? Então, a gente tinha esse tipo de educação musical. Todos os alunos? Todos. Todo mundo tinha que saber ler Quer dizer, partitura. o cidadão ordinário na Alemanha ou na Áustria, o sujeito que passou pela escola, pode ser um advogado, pode ser médico, pode ser engenheiro, ele sabe música. Ele sabe música. Tanto que você chega nas igrejas, você pega o inário, é um inário com música, e a igreja canta a 4 vozes. Quer dizer, o inário que o povo comum manuseia já vem com as partituras. Vem com partitura, né? Pelo menos, eu estou falando da minha época, né? Quando eu morei lá. Que as igrejas tinham, a congregação tinha partitura com e todo mundo lia. Com a escola oferecendo esse tipo de formação para todo mundo, a impressão que eu fico é que o cenário musical lá é muito diferente do nosso aqui. Porque você pode até não aprender muito, né? Se você pode não ter o dom, você não consegue, né? Mas, assim, uma basezinha, você sabe o que é uma partitura. Quando a nota sobe, quando a nota desce, o valor da nota, mais ou menos, você pode até esquecer. Depois que você saiu da escola, pode até esquecer. Mas existe uma educação básica para todas as crianças aprenderem música, né? E aprender a ouvir. Porque você ouve, né, os grandes compositores, você vai ouvir Bach, você vai ouvir Mozart, Strauss, todos os grandes compositores você vai ouvir e você vai aprender a ouvir e a gostar de todo tipo de música, né? Você não fica com um ouvido restrito, você acaba tendo um ouvido mais aberto para você ouvir todo tipo de música, né? Eu vou perguntar... Já antevendo a resposta, acho que é uma obviedade, mas pergunta assim mesmo. A cena musical lá era muito diferente da cena musical aqui? Com certeza, é muito diferente. Você tem muito mais... Dá um exemplo, ou alguns exemplos. Até falando de escola coisa mesmo, que você vê lá e que aqui não tem. Falando até de escola mesmo. A escola ia a concertos, né? Que hoje... Teve um tempo que algumas escolas tiveram isso aqui, mas é muito difícil, né? Então, algumas escolas têm, outras não têm, né? Mas, assim, lá você escolhe qual o tipo de montagem de ópera que você quer escolher, que você quer assistir. Você não... eu quero assistir essa ópera montada num cenário moderno, né? Você tem essas opções, você tem muito mais opções de concerto, de restas de ópera. Então, é bem diferente, né, do que a gente está acostumado. E esse cenário musical, digamos, mais rico, mais fecundo, ele também se reflete na vida das igrejas? Como é que é isso lá? Eu frequentava lá em Hamburgo. Na Áustria, a gente frequentava a igreja metodista. Em Hamburgo, a gente frequentava uma igreja que chama Gemeinde Gottes, que traduzido seria Comunidade de Deus. Entendi. Né? Interessante, porque vocês já saíram daqui presbiterianos, pelo que eu entendi. Lá não tinha? Não tem presbiteriano. Entendi. Não sei se hoje em dia tem, mas quando a gente morava lá, não existia igreja presbiteriana. Então, a gente ficava caçando igreja, né, para ver qual que era mais parecida conosco. Né? Então, a gente frequentava... Essa Gemeinde Gottes, ela tinha lá no sul do Brasil, e a minha avó, né, mãe do meu pai, frequentava essa igreja. Então, a gente já conhecia. Né? Então, a gente frequentava essa igreja lá em Hamburgo. E lá tinha coro como o nosso, né? Tinha um coro masculino. Então, a igreja tinha essa tradição também. E o tipo de música que se praticava era desse viés mais tradicional, vamos dizer assim? Era mais tradicional na época. Na época era bem tradicional. Também na metodista que a gente frequentava também era música mais tradicional. Quando a gente olha para a nossa cena musical odierna, vamos dizer assim, nas nossas igrejas a gente vê 2 fazeres musicais, entre aspas, eu sei que a palavra não existe, mas, enfim, 2 práticas correntes e concomitantes. Uma é essa prática mais tradicional, Bach, Handel, Mozart, órgão, instrumento de orquestra. Outra é uma prática voltada, digamos, para a música popular, guitarra, baixo, bateria e as coisas que a gente costuma ouvir no rádio. E há ainda uma via do meio,
onde se tenta combinar os dois elementos. Aí você vê o coro cantando um repertório mais pop, com esses instrumentos também. Lá nesse contexto que você viveu, havia essa espécie de dicotomia ou não? Olha, na nossa época tinha já, era bem parecido com o nosso. Eu fui lá uns anos atrás, nessa igreja em Hamburgo, e já não tinha o coro. Aí já era só o grupo de louvor. Já porque tinha eu ia mudado. chegar nesse ponto. Já tinha mudado. Aqui, a gente observa que esse modo de fazer música mais tradicional está ficando cada vez mais escasso. A gente exatamente. não encontra com facilidade. São poucas igrejas. Aqui no nosso presbitério mesmo, a gente pode ver que o que predomina é essa música de cunho mais pop, com a guitarra, o violão, a bateria, o baixo. Lá também acontece isso? Quando eu fui... Você não mora mais lá. Não. Mas você de vez em quando viaja para lá. Eu fui só uma vez, né, nessa Gemeinde Gottes. Quando eu cheguei lá, eu fiquei meio decepcionada, porque já era só o grupo de louvor, né? Nada contra o grupo de louvor, que eu também gosto. Sim. Mas, assim, eu achava que podia ter as duas coisas, né? Porque entendi. Eu gosto de todo tipo de música. Sim. Música bem tocada, qualquer tipo. Mas eu acho que tem que ter um espaço para tudo. Acho que a gente pode ter tudo, né? Sim. Você, ao longo da sua história, você mostrou que tem uma predileção pelo canto com relação a outras práticas. Mas eu vejo também que você tem um apreço muito especial pela música coral. Tenho. Como eu gosto de coro. Fala disso. Quando é que você experimentou isso e disse, olha, isso aqui é onde eu me encaixo? Então, isso aí começa realmente na adolescência, né? Num colégio, começou lá no colégio que eu estudei em Viena, lá chama Bundesgymnasium, né? Que eles têm umas diferenças entre os ginásios lá. Bundesgymnasium na Rosaskasse, em Viena, e a gente tinha um coro. E o professor resolveu que ele ia inscrever o coro num concurso de coros da Áustria, que existe até hoje, que antes da pandemia até foi um coro aqui do Brasil que ganhou, coro aqui do Rio de Janeiro. Olha. E ele nos inscreveu nesse concurso. Nós éramos um coro pequeno, eram 4 em cada voz, né, 16 pessoas só. E fomos para o concurso. O concurso, você cantava, o coro cantava, e as músicas que tinha escolhido. Depois você fazia uma prova de leitura à primeira vista em coro. Né? E aí depois vinha, então, o resultado. E o nosso coro ganhou. Olha, nós ganhamos. Que bacana. Ganhamos o concurso internacional de coros da Áustria, né? Então nós ganhamos esse concurso. E aí aquilo ali eu gostei muito. Cantar a capela, né? Cantar sem instrumentos. Aquilo é um desafio, né? Você manter a afinação. E aquilo, eu desde ali, eu fiquei encantada de cantar em coro mesmo, porque eu tinha 15, 16 anos, então foi a minha grande experiência de cantar em coro. E a partir dali... Nunca mais parou. Nunca mais parou. Com 15... ali eu tinha... eu tinha 15. Com 16 anos, a gente já estava morando na Alemanha, eu cantei Carmina Burana, com 16 anos, com o coro da escola. Nossa! É um repertório pesado. Repertório pesado, mas era uma união de vários coros de escola, e a gente cantou Carmina Burana. Nossa, nunca mais esqueci, né? Que bacana! E assim, eu tenho uma paixão por coro. Eu acho que é a perfeição, né? É você conseguir aquela harmonia perfeita das vozes, né? Então eu gosto muito de coro. Você acha que na música litúrgica o canto coral ocupa, digamos, um papel privilegiado com relação a outras formas de fazer música? Pelas suas peculiaridades? Eu acho que o canto coral ele tem o poder de enlevar a congregação. A congregação se sente envolvida, né, com aquilo, e a congregação sente o que está acontecendo. Eu falo isso muito no ensaio do coro, né, que a gente não pode simplesmente chegar lá, sei as notas, vou cantar. Não é isso. Né? Cantar
não é simplesmente cantar as notas, né? A gente tem que passar aquilo para a congregação tem que sentir aquilo que você está sentindo. É igual um solista, você está lá na frente fazendo uma ópera, você está fazendo um papel, você naquele momento, eu não sou a Helen, eu sou outro personagem. Então eu acho que o coro na igreja também, se ele está cantando uma oração, ele está orando pela congregação. A congregação vê no coro uma pessoa que está orando e não simplesmente um coro cantando. Então eu acho que não é como assistir um concerto. Não é um concerto, né? Mas mesmo concerto, né? A gente pode se envolver com quanta gente chora, né? Se emociona. Se emociona com o concerto. E eu acho que o coro na igreja ele tem esse papel. Não é simplesmente vamos levantar e vamos cantar e sentar e acabou. Não cumpriu o seu papel. Entendi. Né? Uma coisa que você, falando agora, me fez pensar é que você tem uma trajetória musical dentro da igreja muito consistente. Você passou por diferentes igrejas. Muito. A gente ainda não conversou sobre isso, mas eu sei um pouquinho da sua caminhada e sei disso. E trabalhando sempre, né? Muito envolvido. Mas, ao mesmo tempo, você desenvolveu uma caminhada como artista no meio secular, no mundo artístico, propriamente dito. E nisso você passa pelas salas de concerto, você canta óperas. Essas duas realidades dialogam entre si. Pergunto, a sua experiência lá na sala de concerto influencia o seu trabalho na igreja e o seu trabalho na igreja influencia a sala de concerto? Há um diálogo aí ou não? São duas coisas muito diferentes. Não, eu acho que até tem, sim, porque eu acho que a emoção que você passa, independente de onde você está, você tem que passar a emoção. Então, você canta um papel numa sala de concerto ou numa ópera, coisa assim, você está passando a emoção daquilo. Né? Não necessariamente religiosa, mas você tem que passar. E na igreja você passa a palavra, você está interpretando a palavra. Então, tem um fenômeno de comunicação. Exatamente. Né? Eu sou muito chata com isso. Isso se aprende, Helen? É uma coisa que você desenvolve, passa pela técnica? Eu acho que você tem como aprender, se você tiver quem te ensine isso. Né? Você tem como aprender. Mas, assim, eu acho que é muito pessoal também. Né? E muito de experiência. Você não nasce... aprendi a cantar, agora eu sei passar isso para o público. Não, você aprende. Você aprende fazendo, né? Então, e também se te dão liberdade, né? Porque, às vezes, você canta e você não tem essa liberdade... Né? Dependendo do maestro que está te regendo, às vezes o maestro não quer, ele quer aquilo liso, simples, a pessoa cante e pronto, né? Isso aí é a concepção de cada um, né? Então, se não é a minha, eu tenho que me render à concepção daquele maestro. Mas se eu posso, aí eu faço. E aí, eu estou falando da Helen enquanto intérprete, mas e a Helen enquanto maestrina? Ela fomenta isso nos seus coralistas e como é que faz para fomentar? Eu acho que assim, o fato de eu ser corista, eu sou corista, eu sou solista, isso faz com que eu consiga entender bem a cabeça do corista, né? Eu não vou exigir do coro uma coisa que ele não pode me dar, né? E também não vou fazer cara feia pro coro na hora que está cantando, porque ele vai fazer cara feia para quem está assistindo, e eu estou de costas. Então, eu não posso chegar lá na frente e fazer cara feia pro coro. Eu acho que tudo que eu faço voltado pro coro, o coro vai passar para a congregação no nosso Isso é interessante, né? Que você está dizendo, quer dizer... O regente, ele atua por meio do seu gestual. Exatamente. Isso envolve as expressões faciais também. E a sua atuação ali demanda um controle de cada detalhe, né? Do movimento e das expressões. Você tem que ter um maior cuidado para você não fazer alguma coisa que desmonte o teu corista, né? E também não exigir coisas que você não conseguiria fazer se você estivesse ali no coro. Então, às vezes, você vai eu quero que ligue essa frase, que você faça 8 compassos direto. Você não consegue. Como é que você está exigindo isso do corista? Né? Então, eu acho que a gente tem que jogar com a realidade. Também com a realidade de que a maioria das pessoas ali não tem um curso de canto.
Então, primeiro, você tem que ensinar. Você tem que ensinar o seu corista a cantar. Eu acho que quem vai reger, independente se ele é cantor ou não, que a maioria não é, tem que ter um conhecimento básico de como funciona a voz para passar isso para o coro, porque você tem que pensar que a pessoa chega ali sem nem saber o que é uma partitura, às vezes. E a pessoa não tem obrigação de saber, né? Eu costumo falar isso sempre para o coro. Você é um músico, você sabe muito, mas você tem engenheiro, você tem médico, tem arquiteto, você sabe alguma coisa da profissão dele, você é um ignorante na profissão dele, então não trate ele como ignorante, né? Você tem que tratar as pessoas com respeito. Sim. Eu acho que isso é o mais importante, né? Você passar o seu conhecimento, mas passar com respeito. Né? Então, incentivar a pessoa. Falei, poxa, vamos fazer isso. Durante a pandemia, a gente fez uma vez uma reunião e eu expliquei porque eles estavam sem ar para cantar. Aí eu expliquei, não, gente, faz assim, faz assado. Faz assim. E, poxa, ajudou bastante. É tão bom quando a pessoa te manda um WhatsApp assim, poxa, ajudou tanto aquela aula que você me deu. Isso é muito legal, né? Então, e eu acho assim, chegou na hora, o coro errou, não adianta você fazer cara feia. Você pode até dar aquele susto, mas você tem que recobrar a consciência ali, porque passou. Entendi. Passou. Né? A gente briga no ensaio. Na hora, não. Eu conheço um pouco da trajetória musical da Helen, e uma coisa que a gente observa à luz dessa história que ela narrou é que ela é uma pessoa muito generosa. A gente observaria isso só por vê-la atuando. Mas com esse histórico, isso se realça. Porque, veja, a Helen vem de uma realidade em que a criança na escola aprende música e os adultos, via de regra, todos sabem manusear uma partitura. Aí ela chega aqui no Brasil e ela vai trabalhar num cenário em que muitas vezes nem os músicos sabem ler música. E aí você pega um coro, aí tem lá o engenheiro, o advogado, o médico, como você acabou de mencionar, mas tem também a diarista, o porteiro, tem pessoas de formação muito humilde. E você, pelo que eu observo, dificilmente diz não a um coralista que queira se candidatar a uma vaga no seu coral. Não digo não de jeito nenhum. Todo mundo tem o direito. E você acha que todo mundo consegue, Renan? Nem todo mundo consegue. Ele vai ficar ali, ele vai tentar, talvez ele consiga, talvez ele não consiga. Mas tem gente que você vai para, vamos fazer um teste de voz aqui para ver onde que eu vou te colocar. A pessoa canta numa nota só, e aí você fica desesperado. Né? Ai, meu Deus, o que eu faço com essa pessoa? Aí você bota do lado de um corista mais antigo, que já tem mais experiência, fala, ajuda ele aí. E aí a pessoa vai, daqui a pouco a pessoa está cantando. É porque o ouvido, ele normalmente ele não passa de uma quinta, né? Dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó. A pessoa só consegue cantar isso. Se for um pouquinho mais alto, não consigo. Consegue, mas aí você tem que ajudar, né? O regente tem que ajudar, a não ser que ele tenha uma pessoa que faça a técnica do coro, que não é a realidade da maioria. Sim. Né? Na maioria dos coros a gente não tem isso. Então você tem que ajudar a pessoa, você tem que incentivar. Não sei onde está. Vamos de novo, eu te mostro onde é. Aí eu procuro sempre também dar aquela aulinha. Gente, compasso 27. Não tenho 27 aqui. Gente, tenho 25, não tem? Tem. Então, vamos contar os quadradinhos. Conta os quadradinhos. Tá. Gente, bolinha branca, demora mais. Então, com isso, a pessoa vai tendo umas noções e que vai ajudar ela e a você também. Porque vai adiantar o trabalho, né? Sim. E hoje, então, com gravação, a gente, né, já manda gravação para as pessoas estudarem. Que eu fiquei pensando aqui, a gente não tem aquele cenário lá de Viena, da Áustria, nem de Hamburgo. E o nosso material humano não vem tão preparado, vem mais bruto, não vem tão lapidado. Agora, uma coisa que você fez menção é que, quando a gente pensa...
Bom, lá na Alemanha tem aula de música na escola. Acho que, grosso modo, o que vem na nossa cabeça é o seguinte: o sujeito aprende a ler a partitura e a tocar um instrumento. Só que quando você descreveu esse aprendizado, você frisou um detalhe que eu acho crucial, me pareceu. É que você disse que a criança vai aprendendo a ler a partitura e vai aprendendo a ouvir. Você nem mencionou aprendizado de instrumento. Você disse olhar para a partitura e ouvir. E você mostrou que esse ouvir é um aspecto fundamental do aprendizado. Eu tenho a impressão que nós aqui trabalhamos com material humano que, em geral, não está preparado para ouvir. Não está preparado. Porque não tem o hábito de ouvir dessa maneira como você está propondo. Exatamente. Com uma percepção da música e da sua estrutura. Não, a gente não tem esse costume de ouvir, né, todo tipo de música, né, porque eu acho que toda música é válida, mas você tem que ouvir de tudo para você desenvolver o ouvido, para você saber o que... Você vê pelos barulhos, olha só, você entra no metrô aqui no Rio de Janeiro e você tem aquela musiquinha do metrô. Aquilo para mim é insuportável. Por quê? Eu fico ali na plataforma esperando o metrô e aquela musiquinha não para. Aí eu começo a pensar... Quando acaba, começa tudo outra vez. Gente, coitado de quem trabalha aqui, que tem que ouvir isso o dia inteiro. Mas você então, lembra? A pessoa não ouve. Mas quando eu era criança... Tocava música clássica no metrô o dia inteiro. Mas não era a mesma música. Não. Eram muitas diferentes. Eram CDs, né? Hoje em dia, não. CDs ou fitas, não sei, porque já faz bastante tempo. Mas tocava música clássica. Tocava música clássica no metrô. Isso faz a maior diferença. Hoje em dia é essa vinheta. Porque o ambiente do transporte público aqui no Rio de Janeiro, provavelmente tem gente de outros lugares do Brasil nos ouvindo e vivem realidades diferentes. Mas aqui no Rio de Janeiro é calamitoso. É um ambiente estressante. E você ter aquela música no ambiente... Exatamente. Muda o seu sentimento. Aquilo relaxa. Mas é engraçado, porque toda vez que eu entro ali, eu não consigo evitar, fico pensando, coitado de quem trabalha aqui. É verdade. Tem que ouvir isso o dia inteiro. Mas aí você fala com uma pessoa, nossa, que chato isso. O quê? É porque a pessoa não ouve. É verdade. A pessoa não tem o costume de ouvir. Dessa maneira proativa, né? Então, e seletiva. Exatamente. Porque eu fico pensando também o seguinte, lá na Áustria e na Alemanha, o aluno na escola normal, ele está ouvindo música e sendo treinado para ouvir música e uma música de qualidade. Exatamente. O coralista que você recebe aqui no Brasil, em geral... ele não tem sequer o hábito de ouvir a música de qualidade. Ela ficou muito à margem da realidade de vida da maioria das pessoas. Exatamente. Né? Então, são poucos colégios que têm isso. Trago para o coro da minha igreja uma pessoa que, na maioria das vezes, pelo menos é o que eu tenho observado, na maioria das vezes, nunca ouviu música coral. Nunca. Não é uma coisa espantosa? Não, porque a maioria não tem essa vivência. Aqui, a gente pode citar escolas aqui do Rio de Janeiro, Pedro II, por exemplo, que tem esse trabalho, né? Que até a Clara é professora do Pedro II. São poucos colégios que têm, né? Esse tipo de trabalho. E aí a pessoa não tem... Quem tem essa vivência é quem nasceu na igreja. Porque é muito engraçado, por exemplo, o coralista que chega para cantar e vai tendo ali o primeiro contato com o coro, ele participa de um ensaio e ele fica assim surpreso, porque ele nunca imaginou que no coro cada grupo cantasse uma coisa diferente. Exatamente, porque ele não ouve. A pessoa não entende que aquilo ali que ela ouve são pelo menos 4 vozes diferentes, né? Então, e aí quando chega com aquela partitura, então, o que é isso? Mas onde é que eu canto? Por que as letras estão separadas? Né? A pessoa não consegue, e para a gente isso é uma coisa tão corriqueira que você às vezes nem pensa que aquilo ali assustou a pessoa. Então você tem que ir devagar, né? Explicando para a pessoa como é que é. Não, porque separa pelas sílabas, cada sílaba embaixo de uma nota, aqui em cima soprano, por contralto, tenor, baixo. Eu tenho até escrito muita partitura para revitalizar, né? Que as partituras vão ficando apagadas. Então eu vou lá no MusiScore, reescrevo as partituras, né? Para a gente ter um material de qualidade também, né? Porque essas partituras apagadas, acaba que a pessoa que não lê partitura, ela fica desestimulada
porque a partitura é tão ruim que não dá nem para ler a letra, quanto mais as notas, né? E eu gosto de incentivar a pessoa a olhar tanto letra quanto nota, por isso que eu vou falando. Quer dizer, sempre a experiência do coro se torna uma experiência também de educação musical. Educação musical sempre. Ao coralista é facultado esse contato com a escrita musical e, ao mesmo tempo, o alargamento do seu horizonte auditivo. Auditivo, Ele começa a conhecer um tipo de música que era alheio, e compositores, e né? obras, né? E eu sempre tento fazer também mesclar, né? Porque a gente faz muito os compositores mais tradicionais, é uma característica do nosso coro, né? Mas eu sempre fui regente de coro jovem, né? Esse é o primeiro coro de adultos que eu pego, por incrível que pareça. É mesmo? Eu regi porque você trabalhou com esse jovens. coro no passado, mas você trabalhava como técnica vocal. Técnica vocal. Eu fazia técnica vocal do coro, já fui pianista do coro, mas eu regia o coro jovem. Depois eu regi o coro jovem da Catedral Presbiteriana, né? O Júlio de Oliveira. Tem diferença? Trabalhar o coro jovem, trabalhar o coro de adulto. E depois ainda regiu de Botafogo, da Igreja Presbiteriana de Botafogo, também regiu o coro jovem lá. E tem muita diferença, porque o jovem ele é muito mais rápido. Ah, sim. Né? A resposta do coralista é muito mais rápida. Muito mais rápida, mas também ele é muito menos constante. Ele falta mais. Ele não vai, qualquer coisa é motivo para não ir para o ensaio. Entendi. E para não ir cantar. Aí você tem que trabalhar outras questões de liderança e motivação. Você tem que ser mais rígido. E com relação ao material vocal, porque imagino que vozes jovens sejam diferentes de vozes, por exemplo, idosas. E como é que é trabalhar isso? As duas dão trabalho? Os dois dão trabalho. Mas é interessante você ver no jovem essa coisa que eu falei, de você achar que a pessoa não canta. Ah, meu Deus, canta uma nota só. Eu tinha um menino que entrou no coro, não cantava nada, era uma nota só. Eu senta do meu lado, vamos lá. Vamos sentar aqui, você vai cantar junto comigo, eu vou cantar no teu ouvido. Depois de um tempo ele estava cantando o tenor sozinho. Nossa. Sozinho, ele segurava o tenor sozinho contra todo o coro. Nossa. Então, assim, você vê que dá para aprender, né? A pessoa consegue. A experiência do coro, ela promove um crescimento na pessoa, né? Ela promove, desenvolve sim. a E pessoa. o jovem aprende muito rápido, né? E tem um papel do coro que me parece também relevante, que é a formação, entre aspas, da plateia. Digo entre aspas porque na igreja a congregação é que cumpre esse papel. Mas na medida em que o coro oferece à congregação acesso a esses conteúdos, ele está educando essa congregação também, não? Sim, e eu procuro, né? Você pensa nisso, por exemplo, na seleção de repertório? Sim, com certeza. Você já deve ter percebido, eu coloco Handel, com Bach. Às vezes, no mesmo dia, eu coloco uma música com bateria. Né? Porque a gente precisa também mostrar que o coro canta todo tipo de repertório, que senão também tem aquela coisa, não, é um coro muito sério, só tem gente de idade, não vai entrar não. Não tem espaço para mim. Você coloca algumas músicas que você propõe como uma ponte para estabelecer uma conexão. Uma conexão, para você mostrar também que o coro da igreja ele tem toda essa uma característica que é cantar todas as músicas. Que também não ia adiantar o coro fazer um repertório excelente, mas que não conecta com aqueles que vão ouvi-lo. Exatamente. Né? Então eu acho que a gente precisa cantar músicas boas. Não existe música ruim, né? Tem música boa. Você faz a música bem feita, ela fica bonita, e eu acho que muito também eu observo muita coisa da letra, né? Eu faço muita tradução de música, né? Eu pego muita música e faço a tradução, e às vezes eu mudo a letra. Eu mudo de propósito mesmo, boto lá, que a letra é minha, porque eu não concordo com a letra que está ali, então eu vou e coloco uma letra que eu acho que condiz mais, porque eu acho que a gente está ali pela música
mas principalmente pela letra, né? O que Quer a dizer, gente tem que música passar, é o veículo para que a letra seja comunicada. para que a letra atinja a congregação. Mas se o veículo também não funciona, a letra vai ficar letra perdida. Também vai ficar perdida. Então, uma coisa conecta a outra, né? Agora, Helen, o canto coral, pelo que você diz e a gente percebe, ele é uma ferramenta de excelência para fazer-se música na igreja. Mas, ao mesmo tempo, a gente comentando aqui, levantou aqui o canto coral nas igrejas aqui no Brasil, está ficando com cada vez menos espaço, está perdendo terreno. E aí você faz referência ao que você viu lá fora, em Viena, na sua própria comunidade, e o fenômeno se repete também. Por que isso está acontecendo? Pois é uma questão que eu também não sei responder, não. Mas é muito triste isso, né? Porque eu acho que existe o espaço para todo tipo de música, mas eu acho que talvez a resposta seja porque é difícil, né? Dá trabalho. Exige um pouco mais. Exige muito, porque primeiro você vai ter que conseguir a partitura. Aí você vai analisar aquela partitura para ver se ela serve para o coro, tá? Depois você vai estudar aquela partitura, porque você não pode chegar no ensaio do coro sabendo só uma voz, você tem que saber as 4. Pelo que você está dizendo, vai exigir também de quem dirige o grupo uma formação. Uma formação. E cada vez menos porque não é qualquer um que vai conseguir articular tudo isso. Exatamente. E assim, a nossa vida, ela se tornou uma vida muito corrida. Então, vamos dizer assim, há uns 10, 15 anos atrás, as pessoas ainda conseguiam vir mais aos ensaios, mas a nossa realidade foi mudando. E hoje em dia você não consegue exigir que as pessoas venham a todos os ensaios. A gente ainda tem uma vantagem, que a gente tem pessoas aqui no nosso coro que já são aposentados, e já tem mais um tempo para se dedicar ao coro. Mas, assim, o transporte, que a gente acabou de falar, do transporte público, a gente leva muito tempo para chegar. Insegurança. Né? É muita insegurança. Essa é uma questão que a gente também jornadas tem de trabalho falado. extenuantes. Exatamente. Né? A gente tem falado muito dessa coisa do perigo da gente sair daqui às 9 horas da noite e é perigoso para voltar para casa, para todo mundo. Então, isso é uma realidade nossa, né? Que faz com que isso também vá esvaziando. Quer dizer, o coro exige para que ele possa acontecer, e a banda não exige tanto. Você consegue resolver com mais facilidade. Só que eu sou chata, né? Então eu tento resolver de outra maneira. As pessoas chegam, queria tanto cantar no coro, mas eu não consigo vir todos os ensaios na quinta-feira. Eu falei, não tem problema, eu te mando a gravação, você me promete que você estuda, mas gravação? Eu falei, eu faço, eu pego o MIDI, eu canto em cima, porque tem que cantar. Essa é uma das coisas que a gente, aos pouquinhos, eu quero acostumar o coro a aprender sem eu estar cantando, porque isso também é um próximo passo, né? É um processo, né? Mas assim, eu canto, eu mando a gravação. Aí, depois disso, eu sou chata. Aí eu sou muito chata, porque se a pessoa se falou, vou estudar, e chega aqui, pega a partitura e fica assim, procurando onde está, aí eu fico chateada. Aí eu fico muito chateada. Aí eu começo. Poxa, gente, tive tanto trabalho. Eu escrevi. Eu gravei. Mas eu cantei. Você chateada é muito doce, Helen. Não assusta ninguém, viu? Mas eu choramingo. Aí a pessoa fica com pena de mim e da próxima vez ela estuda. Tá certo. Nem sempre constrangida pelo amor. Pelo amor, porque você fica triste. Você não esquece que eu sou uma cantora de ópera. Eu faço uma cena triste. Agora, você é uma cantora de ópera, você tem uma formação no canto lírico e você trabalha a técnica vocal do seu coro. Sim. Onde ninguém provavelmente é cantor de ópera, ou se há algum, é escassa essa presença, porque não é a realidade do nosso país ter tantos cantores de ópera dando sopa nas igrejas. E como é que é esse trabalho da preparação vocal? Onde você espera chegar quando você vai treinando, lapidando o material que você recebe em cada coralista? Eu sempre trabalho, eu não deixo o coro cantar sem vocalizar.
Não acho isso um perigo, porque você vai prejudicar a sua voz. Então, tem risco real para a saúde vocal das exatamente. pessoas. Tem que aquecer a voz, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é aquecer mesmo. Aquecemos a voz, aí a gente faz qualquer exercício de respiração. Às vezes também eu esqueço, não faço exercício de respiração, mas aquecemos a voz. E aí o que eu faço de exercício é exercício de projeção vocal. Né? Eu gosto de som do coro, eu gosto de coro com som. Então, nós somos um coro pequeno aqui. Mas né, um coro com som é um coro com vozes líricas ou não necessariamente? Não necessariamente. É você aprender a projetar a sua voz, né? Porque você pode falar assim para baixo, ou eu posso falar assim, eu não mudei o volume da minha voz, eu só olhei para frente. Então, o coro é a mesma coisa. Se o coro canta assim, não, o coro pode cantar assim, pensando que quem está lá no final da igreja quer ouvir. E isso é uma coisa que se aprende. Quer dizer, a gente às vezes ouve coisas do tipo, puxa, fulano tem uma voz tão bonita, podia cantar no coro. Bom, podia mesmo. Podia. Mas o outro que não tem uma voz tão bonita também conseguiria? Também conseguiria. E também teria esse resultado da projeção? Consegue. É só a pessoa chegar no coro que a gente bota no Quer dizer, não precisa caminho. dom. Não, eu acho assim, o dom é bom. Quer dizer, bom, o coro né? é tremendamente democrático. É um espaço para o qual tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. O que eu falo é canta. Eu falo muito isso. O pessoal chega, começa... Gente, canta. Olha para frente e canta, bota tudo para fora, né? Aí o que eu trabalho, depois que a gente botou a voz para fora, é arredondar a voz, porque eu acho que isso é o diferencial, né? O diferencial é você não cantar aberto, né? Então, aí entra o professor de canto, né? Que eu sou. Então, aí eu vou trabalhar a coisa de você projetar a voz, mas sem abrir as vogais, sem cantar um I, sem cantar um A, né? Botar a voz toda redonda. E o coro corresponde, o coro vem. Eles já estão tão acostumados que quando a voz abre e eu faço isso aqui, na hora, o coro todinho faz. Acontece, por exemplo, uma pessoa ter uma bonita voz, tem até uma facilidade para afinar, mas é tímida e aí a voz não é projetada porque ela tem medo. Tem medo. Acontece Acontece muito. Você vai fazer o vocalize ali e começa a subir, a pessoa já começa a desesperar. Eu fico pensando que o coro, como é uma atividade sempre coletiva, não tem coro de uma pessoa só. O coro é grupo. Talvez ajude a diluir essa timidez. Com certeza, porque... E quanto mais gente no coro, melhor para aquele tímido. Que aí ele vai começar a jogar a voz para fora, Porque eu fiquei pensando aqui, bom, o coro está perdendo terreno para esse outro tipo de fazer musical da banda. Mas o da banda não é tão democrático. Não, porque, veja, se você não tem habilidade para tocar um instrumento, ou a desenvoltura e a projeção vocal para cantar sozinho, você não vai conseguir. Exatamente. Mas no coro, pelo que você está dizendo, qualquer um consegue. Qualquer um consegue. Aí você pega aquela pessoa, na hora que a pessoa vai fazer o teste... Que é paradoxal, porque é uma música, pelo que você descreveu, mais exigente, mas ao mesmo tempo mais democrática. Mais democrática. Não, e a pessoa, na hora que vai fazer o teste comigo, eu já sei o tamanho da voz. Só que a pessoa está segurando. Ela está segurando. Aí começa a subir um pouco, a pessoa já vai ficando desesperada. Não, pode soltar. Faz assim. Quando você começa a dar umas instruções de canto, não, você apoia aqui, faz assim, e agora manda. A pessoa começa a subir, ela mesma se assusta com a voz que tem. Aí ela chega no coro, ela recolhe de novo, porque é um ambiente novo, todo mundo ali já se conhece, a pessoa chega nova, né? Mas assim, com incentivo, a pessoa vai soltando a voz, vai soltando, ela só não pode ser intimidada pelos outros. Isso eu não permito. Eu não. E aquele que é menos inibido, eu falei do inibido, e o que é menos inibido e chega e solta a voz para valer e começa a sobressair. Isso é um problema? Pode vir a ser, mas você pode usar isso para incentivar o outro, né? Aí depois, quando você vê que ficou demais, aí você vai lá, faz um sinalzinho. Se o sinalzinho não resolveu,
você depois chama a pessoa num cantinho e conversa com ela. Quer dizer, o papel do regente é também um de um equalizador. E também o regente ele não pode chamar atenção individualmente na frente dos outros, porque isso é humilhante para a pessoa, né? Você pode perceber o erro da pessoa, você tem que chamar a atenção do naipe. Você chama a atenção do naipe, de preferência você olha para o teto para não olhar para aquela pessoa, porque o regente, né? Você é regente, você sabe. A gente sabe quem está errando, a gente sabe quem está cantando aberto, a gente sabe cada voz. Mas a gente não pode falar, né? Eu só falo para o meu marido porque ele já está acostumado. Né? Para quem não sabe, ele é o baixo no coro. Então, para ele eu falo, porque ele está acostumado. É o único que é repreendido. É o único que é repreendido ao vivo e a cores. Coitado. Abraço para o presbítero Valtair Sattler Júnior. Certamente está assistindo o nosso podcast também. Mas, assim, normalmente você chama a atenção do naipe, né? E aí, se aquele irmãozinho não entendeu o recado, aí depois você chama fulano. Quer dizer, você está me dando conta de que o regente, ele não tem apenas o papel, digamos, de um professor, ele não articula apenas um conhecimento técnico, mas ele desempenha um papel de liderança. Liderança. Tem uma psicologia envolvida aí. Aí tem uma psicologia envolvida, porque se você não souber lidar com pessoas, você vai perder os seus coristas. Porque não adianta saber tudo de música e não saber lidar com gente. Porque a pessoa está ali porque ela gosta de cantar. Aquilo para ela é assim, trabalhou o dia inteiro sob estresse, ou então, sei lá, mas chega ali, aquilo é um refrigério. Ela chegou no ensaio do coro, aquilo ali é gostoso. Quer dizer, você tocou um ponto que eu ia tocar. Você vem de um ambiente, quer dizer, você articulou esses dois ambientes sempre ao mesmo tempo, a igreja e a sala de concerto. Mas eu pensando lá na sala de concerto, no ambiente secular, por assim dizer, você é uma coralista de um coro profissional, como o coro do Teatro Municipal. Sim. Quer dizer, você está ali desempenhando seu trabalho, a sua profissão, você é contratada daquela casa, você recebe um salário no fim do mês pelo trabalho que você faz. Se você se aborrece com algo que você ouviu do regente, do maestro da orquestra, enfim, você vai continuar trabalhando ali, fazendo o que você tem que fazer da melhor forma, defendendo o seu emprego. Exatamente. Mas numa igreja, via de regra, as bases são outras, porque os coralistas não são contratados do coro, eles estão ali porque gostam de estar, se sentem bem, e liderar um grupo desses demanda esse traquejo emocional. Como é que é isso? Então, tem uma base motivacional nessa atividade, isso, né? Sempre, todas as, assim, às vezes masterclass que eu dou sobre canto coral, eu falo isso muito, que é a coisa que eu falo dos profissionais que você tem dentro do coro e que você tem que respeitar, porque são pessoas iguais a você. Cada um tem a sua profissão. Nesse caso, você sabe mais do que o outro, mas não é sempre assim. Como você falou, no teatro, o maestro vai repreender o coro, vai falar do naipe, o soprano, vocês estão cantando horrível, e você vai ficar quieto, porque você não pode, né? Você não vai virar as costas e sair. É a sua profissão. Mas num coro amador, né? Isso pode acontecer. Exatamente. Agora, na igreja, você tem que ter esse cuidado de você não ofender as pessoas, porque ali nós somos todos irmãos e amigos, né? Aqui o coro Ideia Moraes, tem pessoas que eu hoje rejo que me conhecem desde criança. Porque a primeira vez que eu pisei aqui na igreja, foi uma vez que a gente veio da Alemanha e eu tinha 10 anos de idade. Então, tem pessoas ali no coro que me conhecem desde que eu tinha 10 anos de idade. Então, tem que haver um respeito, né? E eu acho que esse respeito tem que ser por todos. A pessoa canta bem, a pessoa canta mal, a pessoa... Sabe? Não importa, você tem que ter o carinho pela pessoa e você tem que ser um pouco psicólogo, porque muitas vezes, no final do ensaio, vem... Preciso falar com você. Aí a pessoa vem e fala de outro coralista. Precisa falar. Vou falar. Mas assim, tem que ser no carinho, tem no amor. Tem um aspecto, diria, algo pastoral nessa atividade, não tem, Helen? Tem. E quando a coisa fica muito séria, a gente tem que levar o pastor mesmo. O coro é um pequeno rebanho. E ele, me parece,
uma miniatura da comunidade onde está Exatamente. inserido, não é? Ele é uma igrejinha. É uma igrejinha e tem todo tipo de pessoa e tem todo tipo de Como carência. a igreja maior também. Exatamente. E as pessoas estão realmente ali porque elas querem cantar. Às vezes elas nunca cantaram. Às vezes, não é como tem gente ali que está ali desde que eu era criança, mas tem gente ali que está entrando agora. E pessoa que nunca cantou. E você tem que ter essa consideração e ensinar a pessoa E a essa cantar. é uma experiência transformadora? É. Você vê assim? E é engraçado E porque... mesmo acontecendo numa idade madura. Chegou lá com 70 aninhos, vai pela primeira vez cantar e vai ter uma mudança. Exatamente. Não, e assim, como eu sempre regi coro jovem é diferente, é outro perfil. É outro perfil. Ninguém tem problema, ninguém dá nem aí, todo mundo só vai para se divertir, mas não tem essa seriedade, né? Ali não, as pessoas já têm muitos problemas e você tem que ter essa consideração e essa amizade, esse carinho. E é terapêutico? É terapêutico para todo mundo. Para o regente, para o organista. Para o regente, para o organista, né? Para o coralista. É tudo muito gostoso de fazer, né? E tem que ter esse prazer, porque para a gente também, eu cantei o dia inteiro no teatro, dei aula na Associação de Canto Coral, aí eu venho ensaiar o coro. Se eu vier de cara feia, é melhor ir para casa, porque não vai ser divertido. Aí eu vou ficar olhando o relógio para ver se acabou o tempo. Vamos embora, chega. Não, eu acho que a gente tem que ter alegria fazendo. Lá no começo da conversa, você falou do piano. O piano era o instrumento, mas ele não conseguia colocar para fora o que estava aqui dentro. Aí você descobriu o canto e esse instrumento foi mais eficaz. O coro é o instrumento do regente. E aí, no coro você consegue se expressar? Isso aí é uma coisa que eu estou tentando passar para eles. Eu falo isso muito. Eu acho que agora eu consegui. Que você apresentar uma música nova do coro não é chegar uma semana antes com as notas prontas. Pronto, já sei, posso cantar. Não, é você um mês antes, tá com as notas sabidas. Agora vamos trabalhar a música. Porque aí... é aí que vem a minha música. Até aí era a música que estava no papel, né? Aí no momento que o coro sabe, então aí nesse momento eu vou começar. Então como aqui eu quero piano, aqui eu quero piano, aqui eu quero forte, porque senão fica todo mundo nervoso. Ai meu Deus, eu vou errar a letra, eu vou errar a nota. Não, tem que estar aprendido. Quer dizer, tem um momento em que eles estão cumprindo o que está escrito, Exatamente. Mas num outro momento eles se apropriam daquilo. Exatamente. E aí começa o papel, que não é só marcar entradas e marcar o ritmo. Aí começa a música. Aí começa a música. Aí você consegue fazer a música realmente acontecer. Quer dizer, ela demanda um tempo de maturação. De vivência. Que muitas vezes a gente não consegue no coro da igreja, por ter só um ensaio por semana, né? A gente não tem essa frequência de ensaios, né? Então a pessoa tem que realmente pegar e estudar em casa. Eu falo sempre, pode levar a partitura, não me incomodo que leve a partitura para casa. Se está levando é porque vai estudar. Para fomentar essa vivência. Exatamente. Uma outra coisa que eu fiquei pensando é que, como a gente conversou, o coro é uma espécie de miniatura da comunidade em que ele está inserido. Então, eu imagino que essa comunidade esteja refletida no coro. Mas e o inverso? O coro também repercute na comunidade? Você acha que ele influencia a comunidade onde ele está? Eu acho que sim, porque tem muita coisa boa ali. Por exemplo, você mencionou as diferentes pessoas que estão juntas, um fazer musical caprichado, mais elaborado, os conflitos que se harmonizam. Será que isso também não repercute e bem na comunidade? Eu acho que o coro passa isso, né? Eu acho que o coro, quando está lá na frente, todo mundo cantando junto, e você vê que as pessoas... você vê pelo olhar da pessoa que ela está feliz ali cantando, e a igreja sente isso, né? E a igreja vem falar isso comigo, a igreja vem falar, nossa, mas o coro hoje estava lindo, não sei o quê. E eu costumo falar, gente, acho que Deus age realmente, porque na hora do ensaio estava uma droga, mas na hora que a gente canta, Deus realmente age, e o coro
fica lindo e fica maravilhoso, e a igreja é tocada, e a igreja vem trazer esse feedback, a igreja me fala, e pede música, a igreja me pede música, queria tanto que cantasse tal música, e eu atendo a igreja, vamos colocar, às vezes já cantamos 2 vezes, 3 vezes no ano aquela música, mas vamos cantar de novo, a igreja gosta. Né? Nós somos um instrumento da igreja também, né? Então acho que se a igreja pede aquela música, bonito tem isso. Que fazer. Quer dizer, o instrumento musical da igreja é o coro. É o coro. Eu vejo totalmente assim. Eu acho que aquelas pessoas que estão ali na congregação que não sabem cantar, elas estão cantando através dos coralistas do coro. Que bacana. Né? Nós somos uma extensão da igreja, né? Que bonito. Né? Eu acho que é totalmente. E a igreja fala isso. A igreja vem falar, a igreja vem pedir música. Eu adoro. Maravilhoso. Helen, a gente está avançando para o final desse nosso bate-papo. Aqui ficou faltando muito assunto. A gente vai ter que marcar um outro. Mas, antes de encerrar, eu queria pedir a você para deixar um recado com os nossos irmãos e irmãs que estão trabalhando nas muitas igrejas e que agora estão nos ouvindo, desde a seguinte perspectiva: se você só tivesse essa oportunidade para dizer uma única coisa que você considera relevante a esses nossos queridos, o que você diria? Seria essa a sua palavra agora? Então, a minha palavra é persistência, porque eu acho que você formar um coro, você arregimentar as pessoas para formar um coro e insistir naquilo é persistência, porque muitas vezes você não tem o apoio de toda a igreja. Você está lá, pensa em formar um coro, você tem um conhecimento mínimo. Às vezes você não precisa ser um músico profissional, mas você tem um conhecimento, às vezes você aprendeu a ler partitura quando era criança, sabe um pouquinho de piano, ou sabe violão, e quer um grupo de louvor que tem esse perfil de coro, né? Porque às vezes você pode até acompanhar um coro com violão. Você não tem outro instrumento na igreja, muitas igrejas não têm um instrumento, né, de teclado. Então, é a persistência, você insistir, porque muitas vezes a gente pensa em desistir. Já muitas vezes eu falo para minha mãe, eu vou desistir, chega, não dá mais. E a minha mãe, não, minha filha, vamos tentar de novo, não faz isso, o coro precisa de você. Então, eu acho que a palavra é persistência, a gente tem que ter, porque a gente aqui tem todo o aparato para fazer e já é difícil. Agora eu fico imaginando quem não tem o aparato, é mais difícil ainda. E mas vale a pena? Vale persistir? Muito a pena, vale muito a pena, porque o resultado é maravilhoso, tanto para você, como para o coralista, quanto para a igreja. Todo mundo sai ganhando, né? Eu acho que vale muito a pena a gente persistir no nosso trabalho, mesmo que todo mundo esteja contra, fazendo outro tipo de música que a gente não quer fazer. Eu acho que vale a pena. Graças a Deus. E assim a gente vai chegando ao final do nosso bate-papo. Helen, muito obrigado, viu? Foi um presentão ter você aqui. E você que nos assistiu hoje, se você gostou desse bate-papo, não deixe de marcar o seu like, de compartilhar esse vídeo com aqueles que você acredita que vão se interessar por esse material também. Aliás, aproveite para assistir logo na sequência o primeiro episódio da nossa série, o bate-papo com a maestrina Clara Albuquerque. O link estará aqui na descrição desse nosso vídeo. E inscreva-se no nosso canal, se ainda não fez. Além de nos ajudar, você garante que não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Se você gostaria de revisitar algum dos temas que foram tratados aqui ou sugerir outros para os nossos próximos encontros, coloque aqui nos comentários também. Ajude-nos a saber os temas de interesse e isso vai nos ajudar a atender você cada vez melhor. Deixamos com todos um abraço fraterno e até o próximo encontro, se Deus quiser.